Então hoje nós temos mais uma pílula filosófica da Academia Atlântico, e eu queria hoje tratar um pouco, infelizmente, um pouco motivado por duas tragédias que aconteceram, em que pessoas resolveram matar várias outras. No caso, uma tragédia aconteceu no interior de São Paulo, numa escola na cidade de Suzano, e a outra tragédia se deu na Nova Zelândia. Quando a gente se depara com eventos assim, uma pessoa que aparentemente do nada, sem um motivo claro, ela ataca outras, que não fizeram diretamente a ele um mal, não é algo claro de uma vingança contra um indivíduo concreto, mas não, é uma espécie de revolta que se materializa num impulso de violência forte. Lógico, a gente pode enxergar em cada uma desses eventos uma série de motivações, mas vamos dizer assim, a motivação, a causa psicológica que seja, ou social, ela é desproporcional para o efeito, para a pessoa ter tido aquele tipo de ação. Então, nós estamos aqui diante do problema que é o enigma do mal. É uma questão que a filosofia ela não termina de resolver. E esse é o ponto que eu gostaria de tratar hoje com vocês. É impossível realmente para a filosofia ela abarcar certos mistérios. Já tratei disso em alguns outros vídeos, mas o mal é um exemplo disso. Há tentativas de explicação do mal feita por uma série de filósofos, ainda que uma característica dos últimos séculos é justamente um pouco não enfrentar essa questão como filosofia. Há exceções honrosas, penso aí a Hannah Arendt e outros autores que se debruçam sobre o problema do mal, como é que pode ter surgido essa questão, mas para elas mesmas às vezes fica difícil de você responder só utilizando, vamos dizer assim, pensamentos, raciocínios humanos. O mal, vamos dizer assim, ele é algo que nós percebemos, é algo que nós tocamos, esse mal que é gratuito, vamos dizer assim, principalmente aqui eu gostaria de tratar principalmente disso nesse vídeo, esse mal que é causado pelo ser humano, que se junta aí um mal moral, não é simplesmente uma coisa física, um defeito físico, um problema, uma doença que a pessoa tenha, mas não, quer dizer, quando alguém escolhe o mal e quer prejudicar os outros com base nisso. Então, o ser humano, ele sempre age buscando um bem. Isso é um postulado um postulado da filosofia, um axioma, uma dedução, um princípio da filosofia ética aristotélica, que nós sempre agimos buscando o bem. Mesmo quando nós cometemos algo que aparentemente é mal, por exemplo, o suicídio, a pessoa que realiza essa ação, ela está procurando o aspecto de bondade que há nela. Então, num suicídio, você está querendo acabar com aquela angústia, você tirar aquele mal, você vê como um bem. A existência me causa uma angústia porque para mim naquele momento é insuportável, então eu vejo como um bem eliminar a minha própria existência para tirar aquele fator que me causava tristeza, que me causava dano, que me causava depressão ou o que seja. Então, nós sempre agimos buscando o bem. Agora, pode suceder em que, por uma perversão da pessoa, perversão que pode ter causas aí, às vezes um pouco, vamos dizer assim, psiquiátricas mesmo, ou morais, ou são defeitos que vão um pouco tomando aquela conta da vida daquele sujeito. Então, a pessoa que está viciada, ou que tem algum problema psiquiátrico nesse sentido, pode passar a ver o bem em coisas que são realmente pervertidas, coisas que são muito más. De onde vem essa tendência que há? Então, estou comentando aqui para vocês, principalmente de situações em que é claro e que o mal é intenso, mas nós percebemos em nós mesmos inclinações para comportamentos que não são bons, que a gente tem vergonha muitas vezes até de reconhecer, que a gente tem uma certa tendência, a gente sente um prazer numa situação de inveja, numa situação de sensualidade, numa situação de orgulho, ou de preguiça, de mentira, que prejudicaram mais ou menos os outros, mas talvez a gente teve a tentação mesmo de ir mais adiante e de fato fazer um grande mal. De onde vem essa tendência? Então não há uma explicação filosófica clara. O próprio Platão, ele se trata desse assunto, do mal do ser humano em alguns dos seus diálogos, e é curioso e sugestivo que ele responda a essa questão muitas vezes trazendo um mito.
né, o mito do carro alado, por exemplo, né, uma história que não é propriamente um raciocínio lógico, um raciocínio linear, mas uma imagem que mostra que há um momento em que o ser humano tem uma queda, tem uma falha e que aquela falha gerou nele uma disfunção da qual nós já não nos livramos mais. Há um texto famoso de Kant também que chama o mal radical, né? E que ele trata justamente de onde veria essa tendência ao mal no ser humano. Né? Um texto difícil, né? Bastante rico também, poderia dizer, né? Mas que me parece que a própria resposta do Kant é uma resposta bastante satisfatória. Né? Nas religiões, principalmente nas religiões de cunho cristãs, a gente tem aquela noção do pecado original. E em outras linhas religiosas também sempre há a noção de que houve no começo da vida do ser humano, da existência do ser humano no mundo, algo que representou depois uma falha nele, que ficou uma marca. Mas vejam que aqui nós já estamos entrando em um campo diferente da filosofia. E não é mal, né? A filosofia pode se perguntar sobre essas questões, mas vejam que às vezes nós não temos simplesmente respostas nela, né? Daí nós vamos buscar, né, para quem tem fé ou né, uma crença na própria religião, respostas que não podem ser alcançadas pela própria filosofia.